Gente, primeiro, né, elenco incrível. Pena que a gente não conseguiu trazer nenhuma representante do Papelão Ondulado, que não tinham agenda, mas estamos aqui, vamos fazer o melhor para representar todo o setor, as mulheres das embalagens. Tá? Um prazer enorme estar com vocês, todas maravilhosas, inspiradoras, com histórias incríveis, para a gente inspirar as futuras, né? E as atuais também, né? As que estão ali. Então, eu vou, aproveitando, desejando Feliz Dia das Mulheres para todo mundo. Vou pedir para vocês se apresentarem, que eu acho que é muito melhor cada uma dizer um pouco, né, o nome, empresa, do que vai falar, e depois eu começo a conversar com vocês, tá bom? Então, Dani, ela, Tomate, por ordem alfabética, você é a primeira, minha querida. Oi, pessoal. Feliz Dia das Mulheres para a mulherada apoderada aqui que está conosco. Obrigado, Instituto de Embalagens e Assunta aí por trazer essa live aqui para a gente, que acho que é um assunto muito relevante. Eu sou a Daniela Tomati, sou a vice-presidente comercial da Ball Beverage Packaging na América do Sul. E estou na indústria de embalagens há mais de 15 anos. Então, eu comecei quando tinha 5 anos, obviamente, né? Então, assim, é um prazer estar aqui e estou ansiosa aí para conhecer mais das minhas colegas aqui e batermos um papo legal sobre nossa indústria de embalagens. Maravilha. Obrigada. Isabela, você, mulher. Boa tarde a todas e todos. Bom, eu sou a Isabela Demarque, eu sou gerente de sustentabilidade na SIG, aqui para a região da América do Sul. Estou nesse mercado de embalagens há 6 anos, mas trabalhando com sustentabilidade há mais de 20. Então, encarando esses desafios aí prazerosos e difíceis da área. Joia. Próxima é Isabel Assis. Olá, tudo bem? Feliz Dia das Mulheres, um prazer estar aqui hoje. Isabel Assis, eu sou vice-presidente comercial para o negócio de embalagens e plásticos especiais da Dow. Eu já trabalho na Dow há 23 anos, também comecei muito jovem aí, né? E aí a Dow é uma empresa de ciência de materiais já existente há mais de 125 anos e muito focada em soluções sustentáveis, soluções inovadoras para a sociedade como um todo. Então, um prazer estar aqui discutindo um tópico que é muito importante para mim, por toda a minha carreira, e eu acho que é importante a gente estar visível e mostrando, dando o nosso exemplo, compartilhando os nossos aprendizados com as demais gerações. Muito obrigada, Isabel. Lilian, você? Oi, gente. Uau, eu estou com um time aqui da Pesada de Mulheres e a todas as mulheres que estiverem nos assistindo, um feliz dia. Meu nome é Lilian Benzi, eu tenho uma empresa chamada LDB Comunicação Empresarial, que basicamente é uma empresa de estratégia de comunicação para a área de embalagem. Estou nesse setor junto com a Assunta há mais ou menos 30 anos, ou um pouquinho mais também, começamos super jovens, e é muito bom ver algumas empresas aqui que já foram clientes minhas, outras que são tantos clientes que devem estar assistindo, enfim. Hoje eu foco na comunicação como uma ferramenta estratégica de negócio, tá? Para a área de embalagem. E um dos meus principais clientes, não que todos não sejam principais, mas onde eu exerço mais essa coisa estratégica é justamente na WPO, na Organização Mundial de Embalagem. Então, vamos ter uma tarde linda, um final de tarde maravilhoso. Obrigada, Assunta, pelo convite. Prazer. Lúcia, a carioca. Olá! Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, meninas que estão aqui representando tantas outras mulheres incríveis.
Feliz dia para todas. E, Assunta, em primeiro lugar, obrigada aí pelo convite. Uma honra participar e poder falar desse tema tão importante e tão urgente, né, na nossa sociedade, que é a liderança da mulher no setor. Eu sou Lúcia Moreira, especialista de economia circular na UAI, e na minha posição, a minha principal missão é incentivar e fomentar a logística reversa do vidro para reciclagem nas nossas plantas. Assunta, está no mudo. Opa, perdão, Renata May. Bom, boa tarde a todos. Assunta, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com mulheres aí de todas as indústrias. Eu sou a Business Manager da Indorama, trabalhando no mercado tanto das resinas virgem como das resinas recicladas de PET, né? Então, estou aqui nessa indústria há 3 anos. É na indústria química, né? Não estou no fim na embalagem, eu estou num estágio atrás e tenho aí 17 anos de indústria química, passando aí pelo mercado de fertilizantes, mercado de surfactantes e agora nessa indústria tão dinâmica e conectada com o dia a dia de todos nós, né? Que é o mercado de embalagens. Então, prazer estar aqui. A Assunta está no mudo. Já resolvido. Silvia Montes, agora. Boa tarde, muito bom estar com todos vocês. Acho que é uma oportunidade incrível para a gente debater a liderança feminina e também todo o impacto na embalagem. Eu sou Silvia Montes, respondo pela Heidelberg do Brasil aqui, e a gente é fabricante de equipamentos de embalagem, então, seja equipamentos com foco em papel cartão ou em embalagens flexíveis. É um segmento aí muito promissor, que tem uma demanda diferenciada e muito a gente a trazer aí informações para quem nos assiste. Legal. Obrigada, Silvia. Thaís, nossa mulher de aço, cadê? Está aqui. Thaís, é você. Boa tarde a todos. Eu estou aqui também com o fundo musical dos trovões e da chuva. Feliz dia para nós mulheres. Eu sou a Thaís Faguri, eu sou presidente executiva da ABAço, que é a Associação Brasileira de Embalagens de Aço, e também presidente executiva da Prolata, que é uma entidade gestora para a logística reversa de latas de aço no Brasil. Bom, todas se apresentaram, né? Eu pedi para a Meg é a nossa jornalista, né? Uma jornalista que tem aí um histórico na indústria de embalagens, né? A Meg também escreve para a indústria de embalagem, está conosco e já passou por algumas outras revistas do setor, né? E a gente conversando, Meg, eu falei, Meg, eu tenho aqui uns números, né? Que eu acho muito interessante a gente compartilhar, né? E depois a gente vai até passar isso para o mercado, né? Bom, hoje, mais da metade da população mundial são mulheres e movimentam cerca de 31,8 trilhões por ano em gastos de consumo. Isso é do portal Consumidor Moderno. No Brasil, as mulheres são 53% da população, né? E são responsáveis por mais de 70% das decisões de consumo, que envolvem casa, família. SPC Brasil, né? Que passou essas informações. Em 96% dos lares do Brasil, as mulheres são responsáveis pelas compras totais da casa, dados da Nielsen. Carros novos, né? As mulheres são responsáveis hoje por 45% de compra dos carros
novos. Isso é da FenaBrave. Porém, 85% das decisões de comprar um carro para a família é feita pela mulher. Na hora de decisão de compra de um imóvel residencial, né, 62% dos homens são influenciados pelas mulheres. E 20% já das compras de um imóvel é feito por mulheres, né? 20 fazem escolha sozinhas, né? No ambiente online, os hábitos de consumo das mulheres revelam que elas compram, lógico, roupas e sapatos, 48%, alimento online, hein? 45%, maquiagem, 38%, e segundo o Nielsen, tá? Esses dados da Nielsen. E 90% delas acessam a internet todos os dias. Né? Isso foi algo, né, que eu sempre considerei, né, um absurdo, que 96% dos lares aqui no Brasil, quem decide o que vai comprar para casa, ou fortemente, né, 96% decide o que vai comprar. E muitas das compras, né, são influenciadas por mulheres. Né? Então, quem vai escolher o produto é uma mulher, né? Se ela vai comprar esse ou aquele. E eu sempre fiquei me questionava muito como que, se quem está comprando é mulher, majoritariamente, como é que não são as mulheres, né, que vão entender melhor, né, algumas expectativas, alguns subconscientes, né? Não são mulheres que estão desenhando, que estão definindo o conceito dessas embalagens, e estão fazendo o posicionamento desses produtos, né? Então, sempre me causou muita espécie que não ainda tem poucas mulheres do setor de embalagem lá, nos donos de marca, nos brand owners, que seja. E, consequentemente, se tem mulher no dono de marca, vai ter que ter mulher, né, junto com elas, né, eu diria, uma forte indicação, né, pelo menos deveria ter boa parte desse setor de mulheres, né, que poderiam ajudar as mulheres que estão desenvolvendo embalagem no dono de marca na indústria de embalagem, né? E é outra coisa que tem menos ainda, né? Então, quando você vai mudando, né, passando, nós temos menos mulheres na indústria de convertedores ou transformadores. Se a gente pula antes ainda para o setor de fornecimento de equipamentos, máquinas ou de matéria-prima, mais ainda, né? Então, por isso que eu convidei de todos os setores, lamentavelmente não veio ninguém de papelão por causa de agenda, né? Mas estamos aqui, né? E a minha provocação de tê-las convidado é assim: a gente realmente precisa, né, estimular as mulheres, né, questionar, né? Poxa, se a sua empresa vende, né, quem vai comprar mulher, por que não tem mulher na ponta, né, no trade, no marketing, né? Cadê? A Neivia, né, que é uma mulher incrível, ela sempre... Aonde estão as mulheres, afinal, né? Então, é puxar mais, né? Eu acho que o mundo, se ele for mais igual, ele vai ser muito melhor, né? Hoje saiu uma matéria no Estadão, na capa, né, dizendo que as empresas que têm mulheres na liderança, né, são 15% melhores. Então, eu vou começar com essa provocação. Eu queria convidar algumas pessoas, né, algumas das mulheres, para não ficar repetitivo, né? Eu vou chamar um pouco de cada uma, e se alguém quiser fazer alguma parte, né? Então,
vamos dar oportunidade para todas, para contar um pouco e para dividir com quem está nos assistindo um pouco das suas percepções, né? E depois das expectativas da gente melhorar e mudar, o que nós podemos fazer para mudar, para melhorar isso. Renata, eu queria começar com você. Obrigada. Foi sorteada, tá? Sorteio. Você gostava mais de mim. A gente sorteou aqui, é verdade. Bom, qual é a importância, Renata, no seu olhar, né? Qual a importância das mulheres em cargos de liderança no setor de embalagens, né? Que sempre foi tão masculino, tão masculino. Tá. Eu acho que a importância das mulheres nos cargos de liderança, ela não está restrita ao mercado de embalagens, que é muito masculino. Ela é uma necessidade em todas as indústrias. Então, eu vim da indústria de fertilizantes, onde eu fui a primeira mulher em uma empresa na área comercial, a terceira em outra, e depois eu mudei para a indústria química, onde já tinha muito mais mulheres, e agora de embalagens, né, de resinas, onde na área comercial eu sou a única mulher do time. Agora acabei de trazer mais uma para me ajudar aí nessa transição das mulheres. Mas você falou muito bem, Assunta, em relação à alta participação das mulheres, não só nas decisões de compras, né, mas também na liderança dos lares. Muitos lares são liderados e sustentados por mulheres. Então, quando a gente pensa em trazer mulheres para cargos de liderança, e não só para cargos de lideranças, mas para a indústria e para o trabalho mesmo, a gente está falando de um impacto social na igualdade, no aumento da renda. Isso tudo a gente está olhando para o lado social, né? Agora, tem uma questão importante, né? Acho que todas nós que já estamos na indústria há algum tempo, a gente sabe do impacto de uma cultura dominada por homens, que é quase um impacto invisível, né? Nós somos mulheres, estamos lá numa cultura dominada por homens. Isso traz vários vieses inconscientes e comportamentos e impactos no nosso dia a dia. Que quanto mais mulheres a gente traz para o nosso lado, menos isso impacta a possibilidade de sucesso e de mais mulheres chegarem em cargos de liderança. Então, para mim, é muito importante cada vez mais mulheres no mercado de trabalho e em cargos de liderança, para a gente ter uma sociedade mais equal, mais justas e em ambientes mais engajados e inclusivos. Obrigada, Renata. Isabel, você gostaria de complementar ou adicionar alguma coisa, fazer algum comentário, Isabel? Sim, eu acho que o que você comentou, antes de várias pesquisas, estudos que foram feitos, eles já comprovaram qual é o business case, né? Qual é o impacto de diversidade de gênero e diversidade também em outras dimensões, não só em gênero, mas você vê o resultado nas organizações, você vê essas empresas inovando mais, né, mostrando mais criatividade, atendendo os clientes, como você falou, né, a decisão de compra, quem entende melhor das necessidades do lar, né, do que, no geral, as mulheres. Então, eu acho que né, isso, aliado com o estilo de liderança feminino, né, lógico, não generalizando aqui, eu acho que é fundamental para esse setor, e esse setor que necessita de inovações constantes, né, de soluções mais sustentáveis, de soluções que possam atender a necessidade de tantos segmentos do mercado. E eu acho, assim, a sua pergunta, né, qual a importância das mulheres? Eu acho que a importância é de inspirar as próximas gerações, né, ajudar a recrutar mais mulheres, como foi falado agora,
e influenciar também os homens, trazer os homens para perto, né, mostrar o business case, né, explicar para eles o nosso ponto de vista, para que eles se tornem aliados ativos e comecem a mudar a política, né, de empresas que beneficiem mais a diversidade e a inclusão, não só de mulheres, mas de todas as, né, as dimensões aí de diversidade. Inclusive, a gente aqui, a gente fez uma conta, né, que a gente também, quer dizer, a gente é um micro, né, cada um tem um micro espaço, e a gente olhando, né, um pouco nos eventos nossos anteriores, né, a gente tinha, sei lá, no fórum de 2021 foram 4 mulheres, no último foram 8 mulheres, né? Então, um exemplo, né, número de autoras, número de professoras que a gente tem visto e convidado, né? Número de participantes nos cursos, né? Eu falei do papelão, né, que a gente chamou a Gabriela do Pôde, depois chamamos a Cíntia, não pôde, tentamos a Raquel da Paraibuna, não deu, mas enfim, e faltou também, né, não posso deixar de citar a Tereza Montenegro, que também a gente convidou, mas ela está viajando. Tereza é uma líder incrível, ela é presidente de uma cooperativa de reciclagem, esteve conosco, encerrando o Fórum de Sustentabilidade ano passado, e aqui nós estamos todas mulheres, né, e brancas, né, de classe BA, sei lá, e sem contar, né, como a própria Isabel comentou, do número de se nós, né, já tivemos que, de certa forma, brigar um pouco, né? Imagina as colegas negras e as colegas pobres, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas, né? E são triplamente vitoriosas, né? Então, acho que a gente não pode, como a Isabel falou, né, da diversidade como um todo, que a gente tem que incluir, né? Realmente faz muita diferença, né? De impacto muito abrangente, né? Bom, continuando na mesma pergunta, eu queria pedir para a Isabela Demarque comentar a mesma pergunta, Isabel, na sua visão, né, a importância das mulheres em cargos de liderança no setor de embalagem, né? Oi, gente. Eu acho que complementando um pouco, né, o que a Isabel e a Renata falaram, a gente tem, acho que assim, a diversidade sempre é importante, né? Sempre é valorosa, né? Então, ter esse ambiente corporativo diverso, com homens e mulheres em uma boa proporção, acho que permite uma interpretação sobre as perspectivas sociais, né? Contribuindo para a gente ter tomadas de decisões melhores para o negócio, né? Então, mais justas. Então, eu acho que essa diversidade é muito importante. Também acho que tem algumas características femininas, né? Acho que mulher tem uma forma de engajamento, né? Acho que tem uma liderança menos autoritária, né? O que torna esse ambiente mais cooperativo, né? A gente consegue engajar as pessoas e acho que isso é muito importante na liderança, né? Sem falar da flexibilidade, da resiliência, né? A mulher sempre é multitarefa, então consegue olhar para diversas áreas diferentes, né? Que a gente tem na atuação e que a liderança precisa olhar para diversas áreas do negócio. Além dessa capacidade de influência, né, que influenciar, incentivar outras mulheres, né, aquela coisa de uma mulher puxa a outra, né, que a gente fala, eu acho que isso é uma responsabilidade nossa em cargo de liderança. Hoje, na SIG, a gente tem uma meta específica para a liderança, né, feminina, a gente quer chegar a 2025 com 30% da liderança composta por mulheres. Aqui na região, na América do Sul, né, onde está o Brasil, está incluído, a gente já atingiu, a gente já tem 30%, então a gente está ampliando a meta para 50%, mas é um desafio nas outras regiões e eu acho que é um desafio no mercado, né? Então,
Mas eu acho que é importante as empresas terem uma postura ativa também nisso, para conseguir viabilizar essas mulheres na liderança. Muito legal, muito bom. Obrigada, viu, Isabela? Acho que teve uma contribuição. Eu queria fazer uma outra pergunta agora, e eu queria começar pela Silvia Montes, tá? Tudo sorteado, eu não estou fazendo nada de distinção, tá? Silvia, como você, né? Você trabalha numa indústria de indústria gráfica. Eu conheço pouquíssimas mulheres, você também, certamente, e mais ainda numa empresa alemã, né? E de máquinas, né? Então, eu queria que você compartilhasse para a gente como você se preparou, porque você já está aí há algum tempo, para o cargo de liderança, né? E a importância das oportunidades do plano de carreira nas empresas de embalagens, nas empresas de forma geral, para as mulheres. Não, perfeita a pergunta. Aqui na Heidelberg eu estou há 25 anos, então também comecei aí bem nova. Falei, iniciei quando a organização, inclusive, optou por abrir uma filial no Brasil, partindo ali de oportunidade de trainee, hoje respondo pela organização. E é um setor que, quando eu olho para trás, quando eu iniciei dentro da organização, eram 3 mulheres. E um ambiente realmente muito masculino, mas acho que algo que eu realmente acredito e tento liderar com esse exemplo é que a gente tem que ter competência. Então, você tendo competência, você estudando, você sabendo se colocar, acho que como vocês colocaram, a mulher tem algumas características que facilitam a visão macro, ter uma visão holística da organização, do posicionamento do cliente, de trazer a cooperação, isso te abre portas. Então, preparação com essa inteligência emocional te faz ir alçando alguns voos dentro da organização. E a percepção que eu tenho, o mercado ele recebe muito bem a liderança feminina, eles conseguem tramitar, tem sempre um questionamento inicial, mas conforme os resultados acontecem, o apoio vem automaticamente. Então, acho que a inspiração de todas nós que abrimos caminhos e que estamos a cada dia criando novas oportunidades para as gerações que vêm atrás, isso é fundamental. E dentro de uma multinacional, eles entendem que, sim, temos que fazer diferente. O Brasil, inclusive, eu fui a primeira dentro da organização. O Brasil teve a primeira presidente mulher quando eu assumi o cargo. E eles têm agora, recentemente, em janeiro, colocaram a diretora financeira global, uma mulher que entrou no grupo. Então, tem essa cultura muito enraizada, e isso ajuda a trazer para outros países, outras economias, essa filosofia, né, de que realmente a gente pode, sim, ter uma sociedade igualitária, ter oportunidades para todos, e que a diversidade ela é importante, sim. Olha, muito legal. Lúcia, muito obrigada, Silvia. Ô, Lúcia, você poderia contar um pouco como você se preparou para esse cargo de liderança? Qual a importância de carreira? Então, Assunta, eu concordo muito com a Silvia num ponto. Eu estou na UAI há 18 anos. Há 18 anos eu trabalho na UAI, na área de procurement, né, com foco na reciclagem de vidro, na circularidade do vidro. E no início, com certeza, a competência ela sempre é muito colocada à prova, né? Mais colocada à prova quando somos mulheres. E no início, nós tínhamos poucas mulheres, inclusive nos ambientes fabris.
Hoje, você vê mulheres como gerentes de planta. Essa semana mesmo eu estava lendo sobre uma gerente de planta no Peru. Isso dá um orgulho imenso. E você vê mulheres fazendo atividades que antes, há 5, 10 anos atrás, eram posições ocupadas apenas por homens. Então, eu tenho muito orgulho de trabalhar num ambiente onde a diversidade é um valor. Né? E na UAI a diversidade é muito bem vista. Inclusive, nós temos aqui comitês de diversidade. Eu faço parte de um deles, por um acaso é o Women Glass, é o de diversidade de equidade, é o comitê de diversidade de gênero, mas nós temos outros também, temos o Afro Glass, temos o Gender, temos o Pride Glass, e temos o comitê o Unlimit, que é o comitê para pessoas com alguma deficiência, Então, isso mostra o quanto a UAI se preocupa em ter um ambiente com diversidade e, consequentemente, um ambiente mais colaborativo. Né? E aí, voltando, né, para o tema da mulher, eu, de verdade, nunca tive assim, dificuldades, mas, claro, alguns desafios ao longo do caminho, onde a gente é colocado à prova. Então, sim, a gente tem que estar sempre estudando, a gente tem que estar sempre se atualizando e se comunicando, né, bem. E aí vem 2 características muito naturais na mulher, que é a resiliência e a versatilidade, né, a flexibilidade. E um terceiro, né, a empatia. Então, eu acho que, principalmente, a empatia faz com que a gente consiga encurtar esse caminho até o outro, seja esse outro um homem, outra mulher, independente também da posição, né, da hierarquia. Então, assim, não tive muitas dificuldades e tenho muito orgulho de trabalhar numa empresa onde diversidade é, sim, um valor. Legal. Lilian, você gostaria que você falasse, né? Você que é uma pessoa muito curiosa, que está sempre estudando, sempre comentando, né? Até pela profissão de ser jornalista, mas é de certa forma, uma porta-voz do setor, né? Você já foi representante, inclusive, do IOPP. Eu queria que você compartilhasse como é que você se preparou, como é que você continua se preparando, porque todo dia é dia, né? Exatamente. A preparação é contínua e eu acho que o que a Silvia falou no primeiro momento, e agora foi reforçado, é a questão de estudar. Não tem outra forma. E o que eu acho que uma mulher na liderança tem que fazer é justamente puxar as outras mulheres a estudarem e a terem competência. E, principalmente, né, a gente lembrar que nós não temos que competir com uma outra mulher, nós não temos que competir nem com outro homem, nós temos que competir conosco mesmo, ou seja, num processo de aprimoramento contínuo. E eu vou te exemplificar, Assunta, embora eu não tenha um cargo de liderança numa empresa, né? Eu sou líder da minha própria empresa, que sou eu, então tá fácil. Mas, por exemplo, eu já tive questões, eu fui a primeira presidente que a Assunta falou, da IPPO, que é a International Packaging Press Organization, que é uma organização mundial de jornalistas de embalagem. E isso foi em 2000. O que aconteceu? No mundo, até a questão do jornalismo do trade, ele já é mais absorvido por mulheres. Aqui no Brasil não era. Quando eu editei a única revista que existia na época, tá, de embalagem, eu era a única jornalista setorial. E eu não me conformava muito com isso. E pior do que isso é que nos meus 30 e poucos anos de carreira, eu nunca
entrevistei uma mulher CEO de empresa de embalagem. Acreditem se quiser. Hoje eu não estou mais tanto nessa coisa do jornalismo purista, né? Embora eu ainda escreva bastante artigos, tal, mas eu estou mais numa área estratégica de comunicação. Mas é impressionante, não tinha gente, não tinha uma Silvia para entrevistar. Simplesmente não tinha. E que bom ver que isso está mudando. Agora, e Assunta, nisso você tem um mérito assim especial no sentido de estar alavancando toda essa parte da educação. Sem educação, sem informação, gente, se já é difícil sem, assim, é muito impossível. Então, na minha percepção, eu vejo esse movimento com olhos assim, aqueles olhinhos de coraçãozinho, né, que tem dos emojis. Nós estamos nos movendo, nós estamos estudando. Quando eu fui fazer a minha pós-graduação na Mauá, em engenharia de embalagem, era muito legal ver que os profissionais, eles eram mais homens, mas a garotada que vinha fazer pós, que estava saindo da graduação, eram mais meninas. Então, assim, que legal que está tendo esse movimento. Então, o conselho é formação para ganhar competência sem concorrência, porque a concorrência ela é natural, é a lei do mercado. Então, não vamos nos preocupar tanto com isso. E principalmente essa coisa de mulher ajudar mulher, né, gente? A gente, é o que a tua tela, Isabela, traduz tão bem, todo mundo de mão dada e todo mundo se ajudando. Então, basicamente é isso: educação, competência, inspiração. Muito obrigada. Eu queria agora fazer uma outra pergunta, começando com a Daniela. Eu gostaria, Daniela, que você, assim, revisitasse um pouco a sua carreira, né? Você, por exemplo, passou por várias, né? E você contasse um pouco de conquistas e desafios, né? Em ocupar cargos estratégicos de empresas de embalagem. Claro. Bom, Assunta, como você bem falou, eu já passei por vários segmentos, várias empresas aqui de embalagens e no longo desses 15 anos tenho visto muitas mudanças, né? Aquela indústria na qual eu entrei, que tinha literalmente quase 0 mulheres na liderança, e hoje que já estamos fazendo grandes avanços, né? Então, acho que estamos numa jornada, é uma jornada mesmo, como todos já bem colocaram, nós mulheres representamos uma grande parte da população e ainda não ocupamos um percentual equivalente, né, na liderança, mas todas juntas, dando as mãos, dando conselhos, dando os exemplos, assim, à medida que a gente for subindo, acho que vamos ajudar com isso. E aí, até falando um pouco de conquistas e desafios, eu acho que à medida que a gente vai escalonando e vai subindo e está inserido nesse mundo tão masculino, a gente, de fato, é desafiado. Mas se eu puder dar um conselho, eu acho que muitos dos conselhos que foram dados aqui são bons, de capacitação, de estar sempre fazendo um refresh, né, dos conhecimentos, mas na minha percepção, eu acho que o conselho que eu poderia dar ainda além disso, porque eu acho que tem muita mulher muito capacitada, até às vezes mais do que os pares masculinos, é ter coragem, é se jogar para cima. Acho que nós mulheres, às vezes, nos cobramos demais e achamos que temos que saber todas as respostas antes de dar a opinião ou nos postular para um cargo. Acho que a gente realmente precisa dessa autoconfiança, precisa tomar riscos, precisa, sabe, eu não sou brasileira, já devem ter percebido, né, mas dar cara a tapa e realmente se manter verdadeiras a quem somos, né? A gente não pode, como mulher inserida no mundo masculino, querer ser igual àquele perfil que talvez era o padrão.
Então, eu, pelo menos no longo da minha carreira, em diversas empresas, sempre he sido autêntica com quem eu sou, não perco o que me faz diferente como mulher, e sempre tento levar isso para as minhas equipes e também trazer mulheres para dentro dessas equipes. E aí, trazendo um pouco, assim, até falando dessa jornada, aqui na Ball, a gente vem traçando isso. Se a gente vai, há 10 anos atrás, a representatividade das mulheres era muito menor. Mas com iniciativas, como a Lúcia falou, com propósito, com real foco aí na diversidade e inclusão, hoje a gente tem quase 30% da liderança aqui na região é mulher. E acho que é quase 25% em senior, em liderança senior, né? Diretoras e VPs mulheres aqui na Ball. Então, nós estamos ainda naquele mínimo de 50%, que acho que é onde gostaríamos de chegar, mas já é um avanço grande, e com certeza todos de vocês que estão aqui comigo têm visto essa mudança na nossa indústria. Então, eu só convido a quem já está na liderança, estender a mão, dar conselhos a quem ainda não está, e quem não está realmente... façam esses riscos nas suas carreiras, se coloquem, se posicionem, que cada vez mais as portas estão se abrindo para a gente, tá? Muito bem. Muito obrigada, Dani. Thaís, você podia comentar sobre a sua carreira, os seus principais desafios e conquistas, né? Sim, vamos lá, Assunta. Falando um pouquinho, eu acho que tem muito a ver, da carreira, tem muito a ver com as duas outras perguntas, né, que você fez anteriormente. E acho que uma das características nossa, né, das mulheres, de forma geral, é que a gente tem uma sensibilidade para o negócio, né, para o negócio de embalagens, não só para o negócio de embalagens, mas para todos os negócios, enfim, que a gente está inserido. E essa sensibilidade me auxiliou muito no começo da carreira, né? Então, relacionado ao setor de embalagens. Eu sou engenheira de alimentos de formação e participei de um processo de trainee lá atrás e entrei numa siderurgia, que é um ambiente extremamente masculino, né? Total, né? Total. Entrei para trabalhar em uma determinada área, porque eu tinha feito engenharia, então eu trabalharia num planejamento estratégico, e no meio do processo de trainee eu fui parar numa área de marketing, que eu não tinha a menor noção do que era aquilo. E aí eu falei, opa, estou no meio dessa área, e a minha sensibilidade me fez estudar muito mais e entender muito mais. E ainda naquela oportunidade, surgiu a oportunidade na área de meio ambiente, para trabalhar alguns processos relacionados ao meio ambiente que eu também não tinha a menor noção. E eu falei, opa, vou estudar novamente, eu acho que... Exatamente. A gente tem que entender o negócio como um todo, acho que como todas já falaram, a gente é multitarefa mesmo, e era uma área, de fato, que ninguém queria tocar e ninguém queria abraçar, que era uma área bastante vinculada à parte de embalagens do negócio, da empresa, e que tinha a ver com a área ambiental, e ninguém estava afim. Eu falei, bom, passa bem aqui, que eu quero estudar, vamos entender, vou apanhar. Tive muita ajuda das meninas do CETEA, da Silvia, na época, da Gisete, que tiveram super paciência de me ensinar tudo, todo aquele começo. Depois disso, eu saí do ambiente da cirurgia extremamente masculina e vim para a associação, vim para a BEASO. Eu estou na BEASO faz 15 anos, e os meus associados, digamos assim, não vou dizer 100%, mas 97% são homens, né? Todos os CEOs das empresas, VPs, todos são homens, e continua assim o setor, né? E aí eu tive que quebrar uma outra barreira, né? Porque quando eu entrei e assumi a associação fala com a menina. Apesar de eles terem me colocado aqui, era o fala com a menina, né? E aí como é que você mostra que você é uma mulher, de fato, que você tem essas competências para assumir isso, essa responsabilidade. Então, você vai lá, estuda mais uma vez e, com a sensibilidade, vai ajustando e caminhando.
Então, eu entendo que a minha sensibilidade e a nossa sensibilidade feminina me ajudou muito, né, a construir a carreira, a assumir um cargo estratégico que eu estou hoje, a conseguir levar o setor hoje a um patamar, por exemplo, no caso de logística reversa, assumir um protagonismo em relação à condução de uma entidade gestora para embalagens, e com certeza tudo isso foi muito pautado pela sensibilidade e por, de fato, estudar diversas frentes, né? Não só a frente embalagem de aço, enfim, mas entender de forma holística todo o setor como um todo, e de que forma esse setor estava caminhando. Então, eu acho que muito isso, ainda hoje, o setor é extremamente masculino, né? Diferentemente, Dani, de você, que você falou 30%, aqui dentro da associação é um pouco diferente, né? Na associação, 80% são mulheres, mas no setor, de forma geral, no setor de latas de aço, eu tenho apenas uma associada que é CEO de uma empresa. Todos os outros meus associados são homens. E bastante conservadores. Não tanto, né? Eles já aceitam, né? Então, já estão aceitando uma menina. Olha só, que lindo. Eu queria mudar a pergunta, né? E perguntar, né, da questão da agenda ESG, ou eu vi outro dia uma tradução de ambiental, social e gerencial, ou governança. Eu achei interessante, a primeira vez que eu vi ASG, eu até falei, uau, mas já tem tradução, muito bom. Bom, a agenda ESG, ela exige diversidade, sustentabilidade e transparência, né? Vocês acreditam, e a pergunta vai primeiro para Renata May, você acredita que esse pode ser um fator de mudança que ajude o protagonismo das mulheres em cargos de liderança, Renata? Primeiro você. Bom, eu acho que sim. Não o protagonismo, né? Mas métricas e políticas que incentivem a migração das mulheres para essas posições. Então, eu acho que funciona quase como o programa de cotas, né? Muita gente questiona, mas ele traz a gente está vendo no Brasil hoje o resultado do programa de cotas, com muitos profissionais sendo inseridos em profissões onde eles normalmente não teriam acesso. Então, o incentivo que as métricas de ESG e as metas, né, de diversidade que estão atreladas com isso, de equalidade salarial, ou de números de mulheres em cargos de liderança, ou de números de mulheres, né, dentro dos funcionários, é sim importante para que as empresas tenham isso como métricas claras e sejam até as suas marcas avaliadas em relação à adesão delas a essas políticas que são globais, né, está dentro do Pacto da ONU, inclusive, e sim auxiliam numa desigualdade que ela é estrutural. Então, a gente tem uma desigualdade de acesso das mulheres que é nítida, né? Então, acho que essa política, sim, auxilia nessa correção de um fator histórico. Legal. Obrigada, Renata. Isabel, você gostaria, Isabel, de complementar um pouco sobre as metas ESG e o protagonismo ou a alavancagem de mulheres? Não só mulheres. Eu acho que com certeza, né, concordo aí com a Renata. No caso, assim, dando o exemplo da Dow, desde o nosso board, né, o board da empresa, eles definiram metas e se comprometeram com os investidores em atingir metas na área de sustentabilidade, metas na área de diversidade e melhorar esses programas para poder fazer a coisa acontecer, né? Então, por exemplo, as metas de todos os líderes de pessoa incluem
né, métricas, por exemplo, qual o percentual de mulheres em posições de liderança, das outras elementos de diversidade, né, como, por exemplo, racial, escolha sexual. Então, assim, isso daí começa lá nas metas de todos os líderes e na política também. Eu escutei alguns comentários que eu achei super válido e concordo da parte de educação das mulheres no geral, né, se preparam, já vêm para o mercado de trabalho mais capacitada, e quando estão nas empresas sempre vão lá, corre atrás e busca os seus objetivos. A Dow mudou a política de seleção e recrutamento interno. Aí, qual foi a mudança? Hoje, assim, a maior parte dos inclusive cargos assim de senioridade tem que ser postado no sistema de vagas da empresa. Então, assim, qualquer um pode ir lá e olhar, essa vaga está aberta. Não era assim anos atrás, né? Então, o fato de estar mais visível, né? Transparência. Transparência. E agora a gente trabalha com times diversos de seleção. Então, por exemplo, se eu tenho uma vaga, estou contratando uma diretora de produto, por exemplo, aí eu tenho que postar lá, colocar visível. Aí, se eu não tenho candidatos que são diversos, eu tenho que estender, né? Tem que estender. Ou ir externo. E aí depois, as pessoas que vão entrevistar, não é mais só o líder, que daí às vezes tem um bias, né? A gente escutava muito disso. Então, tem um painel que tem que ser diverso. O RH valida para a gente, ok, você pode seguir o processo. Sabe o que aconteceu? Assim, começou a taxa de seleção de mulheres aumentou muito. Entendeu? Então, assim, isso que a gente está falando, né, de que as mulheres se preparam, se desenvolvem, começou a mostrar aqui na Dow, e foi super interessante, assim, a gente revisar isso e ver que o efeito positivo dessa mudança de política. Então, respondendo a sua pergunta aí, Assunta, eu acho que com certeza tem uma possibilidade de alavancar e disso nos ajudar. Assunta, se eu puder, só queria agregar um comentário rapidinho aqui a Daniela, porque eu sempre, além de, obviamente, achar que essas iniciativas são essenciais para trazer a diversidade, a gente também tem que pensar como investidor, né? E essas iniciativas não só são legais, não é só que bom, vamos trazer diferentes pessoas, diferentes formas de pensar. Essa diversidade gera resultado, tá? Então, assim, tem como comprovar que isso não é só número para dizer, eu sou mais sustentável, eu sou mais, penso na comunidade. Não, isso também entrega valor para os nossos acionistas, isso também nos entrega o resultado, porque com pessoas pensando diferente, com diferentes vivências, com diferentes formas de enxergar oportunidades e problemas, talvez também se entrega melhores resultados. Então, quando a gente, porque acho que nós temos que ser advocates, né? Não ser advogadas, acho que e com certeza ainda vamos nos encontrar com pessoas que não sejam tão a favor, porque acham que está sendo dado um diferencial ou para uma mulher ou para alguém com alguma outra cota de diversidade. Mas, no final das contas, isso também ajuda as nossas empresas a entregar resultado, ajuda que a gente sirva melhor os nossos clientes e também, no final da ponta, voltando ao assunto porque você falou, o consumidor na gôndola, né? A gente vai começar a entregar produtos e serviços que tem a cara dos consumidores e os que tomam a decisão da compra também. Tá bom? Obrigada. Assunta, só complementando uma fala importante da Daniela, eu estava lendo um dia desses, o IBGE, tem uma pesquisa do IBGE que revela que consumidores são muito mais simpáticos e aderentes a marcas de empresas que têm como valor a equidade de gênero e a diversidade
comparado a outras que não têm ainda essa agenda, né? Então, de novo, como a Daniela falou, isso é negócio, isso é business, isso é resultado. Por isso o tema é tão urgente e por isso, sim, a agenda ESG veio, que bom, para acelerar esse processo. Maravilhoso, muito bom. Obrigada, Lúcia. Isabela, você gostaria, né, de complementar, você que está com um quadro tão bonito aí atrás? Não, eu acho que o que as meninas falaram é realmente muito importante. Assim, eu acho que as metas, né, a agenda ESG veio fortalecer essas metas internas de diversidade. A gente tem um ODS, né, o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, hoje focado em mulheres, né, em alcançar a equidade de gênero e empoderar mulheres e meninas, que é o ODS número 5. Então, todas as empresas hoje que são signatárias do Pacto Global, né, que têm esse cuidado com essa agenda, tem esse tema também como prioritário, né? Como eu contei antes, assim, na SIG a gente tem essa meta globalmente de ter 30% de mulheres na liderança até 2025, né? A gente já atingiu isso aqui no Brasil, então a gente quer aqui chegar em 50% na própria SIG. Mas eu acho que isso também acaba... As empresas têm que agir ativamente para isso acontecer. Quando você tem metas públicas, né, e isso está no nosso relatório de sustentabilidade, a gente tem que trabalhar para fazer isso acontecer. Então, alguns processos são processos que são priorizados, vagas para mulheres, né? E também a empresa tem ações internas focadas em desenvolvimento de mulheres, também como trabalhar com os talentos internos para desenvolver essas mulheres que têm na empresa a chegarem a esses cargos de liderança. Então, eu acho sim que essa agenda ESG, que valoriza a diversidade, né, que tem esse ODS focado especificamente, né, na equidade de gênero, está se influenciando, né? Eu acho que é uma própria autoavaliação das empresas, né, para entender esses pontos de desenvolvimento e determinar essas metas, onde elas podem chegar para gerar mais impacto. Legal. Obrigada, Isabela. Silvia, você poderia agregar algum comentário, Silvia? Eu acho que as meninas abordaram aí muito bem todos os pontos e as agendas ESG, elas vêm acelerar. E, no final, se a gente olha até um estudo de bolsa de valores, né? Os investidores estão buscando empresas que têm esse compromisso realmente de cuidar do meio ambiente, cuidar do social e seguir uma regra aí de transparência de governança corporativa. Então, os números, o resultado, ele acontece. E essa troca de experiência, de vivência, ela é muito, muito rica. Então, é o caminho, a gente aqui acredita muito nisso, seguimos várias métricas, temos aí políticas internacionais, locais, e é o futuro, né? Se não, já é o presente. Obrigada, Silvia. Eu queria fazer uma pergunta agora, né? Primeiro para Thaís. Thaís está aí, né? Está aqui direitinho. Tá. Como, Thaís, você que é engenheira de alimentos e trabalha num setor, né, de embalagens de aço, como você mesmo falou, que é de aço, né? Gostou da brincadeira, do trocadilho, né? Na sua visão, né, como as mulheres podem contribuir como líderes do setor de embalagens, né, para fazer a diferença? Como que a gente, na sua opinião, a gente pode fazer isso? Bom, eu vou voltar à mesma coisa que eu já tinha falado, né? Eu acredito que as mulheres elas podem contribuir, principalmente, não só falando, como todas já mencionaram, em relação a trazer mais mulheres, enfim, puxar mais mulheres para o segmento de embalagens, trazer mais essa questão da mulher ver de forma holística todo o setor. Mas eu entendo, eu volto novamente, uma das coisas principais que eu entendo que a mulher pode trazer é a sensibilidade, que está ligada a tudo isso, né? Está ligada à empatia, que está ligada à multitarefa, que está ligada
a uma maior visão em relação ao setor. Eu entendo que as mulheres, elas têm... o que eu vejo hoje no setor, né, de aço, embalagem de aço especificamente, é que as mulheres hoje, elas veem o negócio com muita sensibilidade de fato para trazer outras questões que não estavam inseridas no setor, né? Então, por exemplo, eu digo que lá atrás a gente começou a trabalhar questões que o setor jamais trabalharia, né? Eu sou uma associação, eu sou uma entidade de classe, o que eu vou trabalhar como entidade de classe? Né? Então, como entidade de classe, o que o setor esperava que a gente trabalhasse? Que a gente tivesse um viés mais político, que a gente atuasse de forma mais política, que a gente tivesse uma atuação mais próxima ao governo, que a gente tivesse uma atuação mais próxima às agências reguladoras. Mas não é só isso, né? Não é só esse o papel de uma associação, né? Uma associação ela tem que trabalhar muito mais fortemente um lastro social, que acabava, que era esquecido pelos setores. A gente tem que trazer também o lastro ambiental. Então, quando a gente trazia lá atrás, porque eu vejo que hoje há uma preocupação setorial e das associações e das empresas pelo lado ambiental, muitas das vezes, quando a gente vai falar em reciclagem, logística reversa, porque a gente tem uma política por trás, né? Uma política que hoje efetivamente está sendo cobrada. Mas quando você falava isso lá atrás e você trazia isso, olha, a gente tem que trabalhar fortemente o lado da educação. As pessoas olhavam na minha cara e falavam, essa menina tá louca, né? Mais uma vez era menina, né? Por mais que eu já tenha idade avançada, ainda continuo às vezes sendo chamada de menina. Mas tudo bem. Também quero. Tudo bem. Mas tudo bem. Enfim, então eu acho que a gente consegue trazer uma visão muito diferente para o setor, né? As mulheres, eu entendo que a nossa responsabilidade é essa, é a gente trazer visões diferentes e olhares diferentes. Então, quando se falava lá atrás, em 2008, comecei a falar em educação, vamos trabalhar esse pilar dentro da associação. A pessoa olhou na reunião e falou assim, ela está meio doida, né, que a gente vai trabalhar. Tanto que a gente trouxe uma plataforma lá em 2008, 2009, dentro da Abraço, e que a gente está usando hoje fortemente. E era um negócio que a gente já estava vendo lá atrás, né? Então, eu entendo que a gente é muito responsável por esse protagonismo, não só por isso, mas por inovar e trazer questões inovadoras. Uma das coisas que eu vou até citar, porque no setor masculino, no setor de embalagem, de forma que é muito masculino, e essas embalagens acabam sendo consumidas por nós, mulheres, e eu gosto de fazer muita analogia a um filme bem antiguinho que tem, mas eu acho aquele filme sensacional, que é aquele do que as mulheres gostam, é que geralmente quem está lá na frente para colocar o produto para a mulher é o homem. E aquele cara não entende nada da gente. E quem é o mercado hoje? Por exemplo, aqui no Brasil, 53% somos mulheres, né? Então, somos maioria do mercado consumidor. E quem está à frente do produto, quem está à frente ali da embalagem, é o homem, muitas das vezes, né? Então, eu gosto muito de fazer essa analogia e entendo que a gente tem que assumir o papel. Uma das coisas que a Daniela falou, que eu achei super importante, não tenhamos medo, né? Nós somos capazes, né? Então, eu acho que tem muito daquela coisa, a questão da mulher ainda se sentir inferior em relação a assumir os cargos, né? A postura ainda é inferior. E eu entendo que esse é o principal objetivo da gente assumindo esses cargos de liderança e trazer esse pensamento um pouco diferente. Muito legal, Thaís. Obrigada. Ô, Lilian, você que é uma mulher que conhece o mundo, eu queria que você colocasse um pouco, né? Um pouco nós estamos falando aqui muito do Brasil, né? E no mundo, infelizmente, não é muito diferente, né? A gente realmente vê muitos homens, de forma geral, na embalagem, em outros lugares do mundo também. Eu queria que você compartilhasse um pouco, né? E agregasse um pouco. Sem dúvida, Assunta. Infelizmente, é uma realidade mais global, sim. Embora eu acho que lá fora iniciou-se alguns movimentos há mais tempo do que aqui. Eu me lembro que há mais ou menos uns 20 e poucos anos,
eu fui apresentada para um projeto chamado Women in Packaging. Eram mulheres, ele era capitaneado por uma jornalista, uma cara que tinha uma empresa muito semelhante à minha, de PR, tá? E ela entendeu que há 20 anos ela já tinha entendido, porque na realidade eles sofriam isso há mais tempo, porque se você parar para pensar, a indústria de embalagem lá fora ela é muito mais antiga do que aqui, né? Ela tem muito mais tempo. Então eles iniciaram esse movimento há muito tempo. Foi bem sucedido? Não, não foi. Porque o que acontecia? Para ela poder dar vida ao Women in Packaging, ela precisava de recursos. E onde ela captava recursos? Com os CEOs das empresas, que eram predominantemente homens. Então, o projeto ele ficou meio adormecido. E eu vejo que agora ele renasce, né? Pelas mãos do PMMI, que é a Associação de Máquinas de Embalagem dos Estados Unidos, e eu tive o prazer de participar de uma reunião na última Packexpo, em que tinham, sei lá, 350, 400 pessoas, eu vou dizer pessoas, tudo bem, 90% provavelmente eram mulheres, nós éramos mulheres, mas tinham homens também. Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem... né? Oi? Tem que ser junto. Exato. Eu nunca fui... Eu não gosto de nada que segregue, né? As coisas a gente não pode segregar. Então, lógico, a gente tem que entender que nós precisamos nos posicionar como mulheres, e para mim a melhor fala aqui da Thaís, que é competência pautada por sensibilidade. É isso o que a gente tem a oferecer. Mas é importante também, que é o que eu vejo que começa a acontecer no mundo, e eu acho que o Brasil também, eu espero que tenha homens nos assistindo hoje. Importante é que nós também façamos esse papel de contaminar, né, no bom sentido, as cabeças masculinas, porque eu vejo que tem muito homem que está aberto a abraçar o nosso lado feminino, no sentido de, vocês são competentes sim, vocês são boas, o que vale é o expertise que cada uma tem. Então, eu acho que o mundo já começou isso e a gente tem que aproveitar essa carona. Claro, é maravilhoso uma iniciativa como essa aqui, nossa, né? Nós temos palco para mostrar o que deve ser feito, como deve ser feito, mas é importante também que nós trabalhemos isso de uma forma integrada. E eu não tenho a menor dúvida que todas as empresas que estão aqui hoje representadas fazem isso com maestria. Eu não tenho dúvida. E para a gente chegar aos 50% que a Isabela colocou como meta da SIG, enfim, que é a meta de todas as empresas, que tenhamos realmente essa paridade, e aí estamos resolvido. Quer dizer, claro, de uma forma simplista, mas sim, demos um grande passo. Então, globalmente, eu acho que esse movimento ele começou muito segregado, viu que não funcionou e foi por uma coisa, está na moda, né, mais integrada, de engajamento, porque no final das contas, gente, claro, nós temos N questões a resolver, de gênero, de tudo, mas no final das contas, o importante é que sejamos pessoas fazendo coisas boas para pessoas, porque o que move o mundo é gente. Para um mundo melhor. Exato. Obrigada, Lilian. Gente, eu ia ficar aqui umas 3 horas, né? Porque tem tantas cabeças incríveis. Então, eu queria, né? Assim, para a gente, pelo menos, dar uma falinha de cada uma, a gente vai ter que continuar depois fazendo uma com cada uma para poder compartilhar mais essas histórias tão legais, né? Eu queria, assim, para cada uma encerrar um pouquinho, falando, né,
cada uma, tá? Então, começando pela Renata de novo. Que legado, Renata, você quer deixar para as futuras lideranças femininas do setor? Bom, primeiro eu queria... o legado ele vem com um exemplo, né? Então, eu acho que a Daniela falou muito bem sobre a coragem. Então, e a gente falou muito aqui hoje sobre aprendizado. E uma das coisas que eu senti muito ao longo da minha carreira, que a gente não falou aqui hoje, foi aquela síndrome do impostor, né? Que eu demorei muito para ouvir sobre isso. E isso está muito ligado com com o nosso perfeccionismo. Então, quando a gente sente que a gente precisa ser perfeito para a gente continuar crescendo, a gente se empurra ao estudo, ao aprendizado, ao crescimento para suprir aquela nossa insegurança. Então, o que eu queria deixar de legado é o exemplo e o convite à coragem, porque ninguém é perfeito, não existe a perfeição. Então, assim, que a gente tenha coragem de assumir os riscos, de questionar as nossas próprias inseguranças e usar as oportunidades de onde tem o medo, transformar em entusiasmo e ver isso como oportunidades de desafio e de crescimento. Esse aí é o que eu gostaria, humildemente. Muito obrigada, Renata, pela contribuição. Vou mudar aqui a ordem, só porque daí todo mundo vai ter que falar, né, responder. Isabel, você poderia dizer qual o legado que você quer deixar para as futuras gerações ou futuras lideranças femininas? Por causa da minha própria história, né, pessoal, o fato de eu ter estudado engenharia e ter participado desse mercado foi porque lá atrás eu tive uma professora de química, que me mostrou, né, que era possível meninas, mulheres, terem uma posição, uma carreira na área de ciências. Então, assim, o meu legado é ser uma líder ativa para melhorar a representatividade, né? A gente falou aí de vários targets das empresas, e isso é importante, né? Então, assim, o meu legado é estar visível, outras possam ver, né? O meu exemplo pode aprender com a minha experiência, as coisas que, né, os desafios, o que aconteceu, que possa ajudá-las para que elas tenham uma carreira melhor do que eu tive e retribuir assim para frente. Obrigada, Isabel. Thaís Pagui, o que você vai deixar de legado ou quer deixar de legado para as futuras gerações? Bom, vamos lá. O que eu quero deixar de legado? Acho que tem muito a ver comigo mesmo. Primeiro, não tenham medo de quebrar os protocolos e fugir dos padrões, né? Porque eu, com certeza, não era o padrão que buscavam, né, no setor e pensando setorialmente. Eu queria deixar também para quem assumisse o setor no futuro, que não tenha medo também de se reinventar. Para nós, mulheres, com certeza a gente tem que estar sempre se reinventando, se remodelando, se adequando, tem muito a ver com a questão da resiliência, mas se reinventar de forma digital. Tipo isso. Valeu, obrigada. Lúcia Moreira. Então, meu legado, acho que tem muito a ver com o meu propósito, né? Em 92, eu era estudante ainda, eu participei da Eco 92 no Rio de Janeiro e me apaixonei pelo tema sustentabilidade, que na época, enfim, era de uma forma muito superficial, tratado só como reciclagem, né? E eu falei, eu quero trabalhar com isso, eu quero fazer isso. E poucas empresas naquela época no Brasil tinham uma posição correlacionada a essa atividade, né? Mas eu acreditei, espalhei a notícia em toda a minha rede e um dia chegou um convite, aí, enfim, e aí aconteceu. Então, o meu legado é, mulheres, acreditem nos seus sonhos,
acreditem no seu valor, sejam persistentes, porque no final dá certo. Síndrome de impostora, eu acho que uma das meninas comentou, é algo muito comum, assim, eu já sofri, né, desse mal, é algo muito comum em nós mulheres vivendo numa sociedade que culturalmente é masculina. Então, não se deixem levar, acreditem no seu potencial. Legal. Lilian. Bom, como jornalista, o meu legado tem que ser histórias. Eu espero poder deixar registrada histórias de mulheres, desculpem o termo, fodásticas, como vocês que estão se apresentando aqui, para que a gente possa inspirar mais mulheres a fazerem mais, a buscarem mais. Ou seja, mulheres maravilhosas, com histórias maravilhosas que fizeram a diferença. E que o meu legado sejam justamente essas histórias de mulheres do tipo, que ficou bem claro aqui, do tipo, vai lá e faz. Eu acho que esse é o meu legado. Vamos lá e vamos fazer. Legal. Obrigada, Lilian. Isabela. Eu acho que repetindo, né, um pouco o que as meninas falaram, acho que coragem é importante, persistência é muito importante, resiliência também, né, porque a gente vai enfrentar muitos desafios e se adaptar a esses desafios e seguir em frente é muito importante, né. Acho que como a Lúcia falou, eu também decidi que eu queria trabalhar com sustentabilidade há mais de 25 anos, né, e também ainda era uma área que estava começando aqui no Brasil, com poucas oportunidades, né. E eu trabalhei muito, batalhei muito para construir minha carreira, e eu acho que eu fui guiada e inspirada por muitas mulheres, né? Então, eu acho que a gente tem essa responsabilidade hoje de inspirar, incentivar, né, mulheres jovens, mulheres que estão começando as carreiras, a assumir postos de liderança, a crescer na carreira, se desenvolverem, se capacitar e principalmente acreditar que tudo é possível. Muitas vezes não é fácil, mas hoje em dia tudo é possível conciliar família, filho, trabalho, estudo, a gente consegue, a gente é capaz. Eu acho que isso que eu gostaria que as mulheres acreditassem em si mesmas e batalhassem pelos seus sonhos, porque vale a pena. Obrigada. Isabela. Silvia. Eu acho que é muito que todo mundo falou, eu acredito num legado para quem fica e trabalha aqui com a gente, de convicção, né, de olhar o futuro e ter certeza que você faz a diferença e você pode mudar ele como você acredita que deve ser. Então, trabalha, persista, lute e as coisas vão acontecer. Nem sempre o caminho é fácil, mas a persistência, a resiliência vai te levar aonde você quer chegar. Então, acho que esse é o legado. A gente tem que construir algo que você olhe para trás e você se orgulhe. Muito obrigada, Silvia. Daniela Tomati. Opa, vamos lá. Assim, pensando de uma forma ampla, eu acho que eu gostaria que o legado que eu deixe seja inspirar as pessoas que eu crucei na vida, seja profissional ou pessoalmente. Eu gosto de trazer otimismo, porque acho que a gente tem que acreditar primeiro para fazer que as outras pessoas acreditem também. E, sobretudo, eu acho que a autenticidade é muito importante. A gente, como líder, demonstrar que cada um é diferente, pode ser quem é. Como mulher, acho que às vezes a gente fica com receio de ser bravo e cobrar quando tem que cobrar, não pode ter esse receio, tem que fazer isso, mas também tem que ter empatia, saber entender, até ficar emocionado, se for o caso, né, com a equipe. Então, eu acho que a gente mostrar todas essas facetas de que fazem um ser humano e demonstrar que seja você líder, ou seja, um estagiário, você é um ser humano, uma pessoa completa, e essas diferentes facetas que você tem também fazem parte da vida e trazem partes importantes para o trabalho. Então, eu realmente gostaria exemplar isso e fazer que as pessoas também tenham esse otimismo e autenticidade. Muito legal. Bom,
eu queria... a gente avançou no horário, mas eu fico muito feliz de tê-las todas, né? Eu acho que foi muito importante, né? Para todas nós e para todas as que virão, né? Esse primeiro bate-papo de mulheres nas embalagens. Vou pedir, vou insistir, vou pedir de novo para que vocês depois, dentro da agenda, né, possam, de vez em quando, uma ou outra, conversar com a gente tenta conversar uma vez por semana, não toda semana é possível, com mulheres e com homens que inspiram, né, que apoiam, que estendem a mão, né, para a gente fazer um mundo melhor. Eu acho que a gente tem que passar por aqui e deixar o mundo melhor, né? Eu queria agradecer a todas que participaram. Eu sei que o tempo de vocês é super concorrido, então uma honra para a gente do Instituto ter mulheres maravilhosas, como diz a Lilian, né? Incríveis. E assim, tentar multiplicar, né, homens e mulheres, ações, né, que deem voz, para a gente não ficar invisível. Alguém falou, né, eu fui a primeira, mas não gostei, entendeu? Gostaria de que o ambiente pelos quais eu passei não fossem tão masculinos, né? Porque, às vezes, a gente passa por alguma situação, fui a primeira isso, a primeira aquilo, tá. Isso não é vantagem nenhuma, né? Que bom se a gente não, né? As próximas não passem, né? Por ambientes tão fechados, tão difíceis, que a gente tem que ficar provando que também pode, né? A gente pode, tá? Estamos aqui porque podemos. A gente tem aí uma agenda esse ano, depois eu vou compartilhar com todas, de multiplicação, de conhecimento e de conversas, né? De sustentabilidade em embalagem, de todos os tipos de embalagem, de forma isenta, imparcial. Todas as embalagens são incríveis, né? Tem espaço, protege alimento e faz o mundo melhor. Então, muito obrigada a todas, né, a todos e todas que assistiram também. Depois a gente vai deixar lá no nosso canal do YouTube para a gente multiplicar isso, tá, gente? Muito obrigada, até a próxima. Obrigada, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada. Tchau.